Olá, eu sou Nara Almeida, estou de volta e hoje, quinta-feira, 26 de novembro, nós temos o quadro Resgatando a Nossa História. Hoje contaremos a história da cidade de São Sebastião do Rio Verde e quem vai contá-la para nós é o professor Evaldo Carlos da Silva, que é graduado em Ciências Humanas e habilitado nas áreas de História e Geografia. Atualmente o professor atua lá em São Lourenço e ele vai contar uma história aqui pra gente bem bacana, que é a história de São Sebastião do Rio Verde, que é a terra natal dele também, né? Então, muitas histórias aí, ele acabou de entrar, eu vou convidá-lo aqui para participar, tá, Evaldo? Vou convidar aqui o Evaldo e já estaremos aqui com ele na nossa plataforma do Instagram. Que conta a história de São Sebastião do Rio Verde, né? Muito bacana. A cidade está vivendo aí um momento mágico, o retorno da Maria Fumaça. Olá, tudo bem, professor Evaldo? Boa tarde, tudo jóia, tudo tranquilo, né? O trem voltou, né? Quer dizer, o trem, nós mineiros, né, nós gostamos de falar o termo trem, mas para nós é uma satisfação porque o trem é de verdade, né? A Maria Fumaça já fez algumas viagens teste, né, nos últimos meses e deve estar próximo aí à inauguração oficial, né? O que vai nos dar muita alegria, não é? Bom, eu agradeço a oportunidade, né, de estar conversando aqui com vocês do Jornal Panorama, falando um pouco da nossa terra, né, de São Sebastião do Rio Verde. É importante respeitar as nossas origens, né? O sul de Minas é uma área do Brasil que valoriza a sua história, né? Poderia valorizar mais? Sim, não tem limite na valorização da história, né? Mas eu fico feliz, né? Porque eu sou né? Mas eu tenho certeza que lá em São Sebastião tem várias pessoas que valorizam a história da sua terra, sabem talvez mais do que eu, né? Eu tenho, vamos dizer assim, apenas 44 anos, né? Mas desde cedo eu me encanto pela história, né? Eu devo muito isso a uma professora de saudosa memória, professora Maria Letícia de Biasi Souza, né? Cuja família é uma das bases da criação, né? Da consolidação do município de São Sebastião. E através dela, né, nesse início eu já homenageio a todos os rioverdenses, né, pessoas que de maneira trabalhadora, de maneira simples, de maneira cordial, fazem desse município pequeno na área, pequeno no número de habitantes, mas de uma grandeza enorme nos valores de sua gente, de sua história, né? E assim, gente e memória fortalece um povo, né? Então nós temos muita memória histórica já assimilada, muita memória histórica para ser pesquisada, né? Que nós precisamos fazer isso constantemente, mas acima de tudo nós temos amor pelo que já foi, né, registrado em nossa terra, desde quando não era ainda São Sebastião do Rio Verde, desde quando, né, começou o povoamento de São Sebastião, né? Sim, verdade. Belas palavras para iniciar essa conversa nossa, né? Essa história aí, que é uma história recente e não tão recente, né? Vamos dizer assim, né? Porque a cidade, ela tem pouco tempo de emancipação, né? Pelo âmbito histórico, mas pela sua grandeza, pelo seu povoado, já tem muitos anos de história aí, e a gente pode estar compartilhando hoje para os rioverdenses e as pessoas que estão aí nas cidades vizinhas, né, que é Virgínia,
Pouso Alto, Itamonte e toda a nossa região do sul de Minas, né, que conhece São Sebastião do Rio Verde, hoje vai conhecer um pouquinho mais, né? E logo, logo nós estaremos também ao vivo no YouTube e também no Facebook do Jornal Panorama, compartilhando esta entrevista, essa história. E eu fico muito feliz de estar com você aqui, professor Evaldo, que vai nos falar um pouco mais da história de São Sebastião do Rio Verde. Nós aqui do Jornal Panorama, nós já temos, né, várias publicações sobre um pouquinho da história da cidade, né, um documentário mini, né, vamos dizer assim, pela grandeza da história, muito resumido mesmo, mas também temos um pouquinho de matérias, né, sobre a volta do trem, né, que antigamente o trem ele era o símbolo do progresso, vamos dizer assim, né, e hoje ele também pode ser um símbolo, né, e a gente vai falar sobre isso mais no final da entrevista, sobre a volta da Maria Fumaça em São Sebastião do Rio Verde, né, que será muito bem-vinda a todos da região, não só de São Sebastião do Rio Verde. Professor, eu só gostaria de perguntá-lo, quanto tempo que o senhor leciona a História e a Geografia nas escolas? Bom, eu já sou professor, né, graduado, licenciado, na verdade, né, a minha formação é para licenciatura, não é bacharelado, há mais de 20 anos, né, tenho formação desde 1996, então é até terrível a gente pensar nisso, porque, né, você formou foi no século passado, não, foi no milênio passado, quer dizer, não dói ainda, mas vai doer muito daqui a pouco. Eu estou brincando, mas essa formação minha em História, aqui em Três Corações, né, numa faculdade aqui, a Universidade Vale do Rio Verde, né, que também tem o Rio Verde no seu nome, ela veio junto também com o nosso interesse, né, durante a graduação, de conhecer um pouco mais da história do sul de Minas, e acabou envolvendo o meu município também, né? Lembro muito bem de um trabalho que fizemos, um trabalho de campo, né? Que fizemos sobre a Revolução de 32, né? Revolução Constitucionalista de 1932, né? Que envolveu, assim, fortemente o sul de Minas, envolveu São Lourenço, envolveu Passa Quatro, mas São Sebastião, né? Envolvido também devido à linha férrea, né, que fazia o transporte não só, né, de mercadorias, de pessoas, mas nesse momento também transporte de soldados, transporte de armamentos, né, e um dos pontos assim mais quentes da Revolução de 32 foi exatamente na Serra da Mantiqueira, ali na garganta do Embaú, né, que nós tivemos assim os combates ali até a estação de Passa Quatro. Coronel Fungêncio faz uma homenagem a um dos combatentes, né, legalistas, né, do lado de Getúlio, que acabaram morrendo, né, nessa ocasião. O que isso tem a ver com a história de São Sebastião, né? A certidão de nascimento de São Sebastião do Rio Verde, se é que a gente pode chamar assim, foi a inauguração da Estrada de Ferro, lá em 1884, quer dizer, finalzinho do século XIX. Já existia um nome para essa área? Bom, o nome que nós conhecemos para a área de São Sebastião, até devido a um dos pioneiros aqui da nossa formação urbana, Várzea dos Maciéis, né? Um dos pioneiros é o senhor Getulino Maciel, que tem uma família ainda existente na cidade, importante, né, que foi um dos pioneiros, um dos primeiros moradores aqui nessa área, né? Mas, como já aconteceu em outros lugares do sul de Minas, a estrada de ferro ela foi um vetor de atrair famílias para morarem perto da estação. A estação que tem um nome ligado a Pouso Alto, né? Tanto é que as pessoas mais idosas geralmente ainda
identificam São Sebastião com estação de Pouso Alto, né? E essa estação de Pouso Alto foi ganhando não só musculatura de pessoas, né? Quer dizer, foi acumulando pessoas aqui próximo à estação, mas nós tivemos também a musculatura política, né? Lideranças políticas passaram a surgir, né? O Brasil vivia a República Velha, né? República Velha, saímos da monarquia, começamos a República Velha, muitos presidentes mineiros, né? República do Café com Leite, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Arthur Bernardes, né? Então, principalmente o Venceslau Braz tem um vínculo assim muito próximo com o sul de Minas, ele nasceu aqui em Itajubá. Então, essa força política, não só de São Sebastião, evidentemente, Pouso Alto, Virgínia e outros lugares, fez com que nascesse, né, na nossa região a maioria dos municípios. Nós temos os municípios mais velhos, né, os municípios pioneiros, né, Campanha, Baipendi, né, Passa Quatro, Pouso Alto, Airuoca, mas depois, se você faz uma análise numa anotação, a maioria dos nossos municípios, eles têm um pouquinho mais de 100 anos, né? De 1900 para cá, a maioria dos municípios do sul de Minas estão aqui, né? Nasceram. São Sebastião nasceu por último, nasceu na leva de Dom Viçoso, de Marmelópolis, de Alagoa, próximo a Itamonte. Mas, para chegar a ser município, a história não começou no dia 1º de março de 1963. Ela começa antes, bem antes, né? Ela começa lá com os indígenas que existiam aqui, possivelmente, né? Quais indígenas? Bom, aí não é uma certeza, é uma possibilidade, né? Porque o sul de Minas ele era habitado por 4 grupos indígenas, né? Os Puris, os Tupiniquins, os Tupinambás e os Caingangue, né? Teve tribo indígena em São Sebastião, por enquanto nós não encontramos ainda vestígios, mas é possível que tivesse, né? A história não começa, né? Existe uma tendência na história tradicional que eu acho que você conhece bem, que a história começa com a escrita. Não, a história ela é melhor registrada com a escrita, né? Mas a história do sul de Minas ela é muito mais antiga do que aquilo que nós já conseguimos registrar, né? É verdade. E uma cidade está interligada à outra, né? Não tem como a gente escapar dessa possibilidade, né? Nós estamos todos aqui interligados. Então, sabendo um pouquinho de São Sebastião, a gente encaixa com um pouquinho de Pouso Alto, e por aí vai. Até mesmo aqui em Baependi, a gente pode estar fazendo aí esses enlaces, né, da história, que ela é na região toda, né? E aí, eu sempre falo que esse quadro, ele conta não só a história da sua cidade, né, mas ele está contando a história do sul mineiro e também de toda Minas Gerais, porque uma vai buscando a outra, né? Ainda mais no século... E é uma oportunidade interessante, cortando... Nada. E é uma oportunidade interessante, esse quadro do Jornal Panorama, é que Minas Gerais, ela entrou nos 300 anos, né? Nós temos aí, em setembro deste ano, de 2020, Minas Gerais é tricentenária, né? Quer dizer, Minas Gerais existe há 300 anos, né? Certo? Como capitania, depois como província, agora como estado. E Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de municípios. E nós temos que fazer um movimento, eu acho que o Jornal Panorama é parceiro dos municípios mineiros, de não desmerecer a história de cada lugar. Tá? Porque essa história aí que nós estamos escutando de você eliminar o município porque não tem renda, isso e aquilo, a história é muito mais do que economia, né? A história são as pessoas, a história é a luta de cada família pela emancipação política, né, de cada lugar, né? Então, o sentido de termos tantos municípios em Minas Gerais é porque Minas Gerais tem muita história, cada lugar tem a sua história, uma história que precisa ser respeitada, né? Respeitada com ações, né? E até eu espero, não sei se você tem conhecimento, que essa lei que foi, esse projeto de lei, não seja
aprovado, afinal de contas, né? Como desprezar a história de tantos lugares importantes que nós temos aqui no sul de Minas, né? São Sebastião, não tem como. Não tem como, com a Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro puxou a religiosidade, né? Uma imagem que chega de Portugal no final do século XIX, né? Uma imagem que já é tombada, uma imagem que tem todo o simbolismo ligado à nossa tradição católica, né? E esse simbolismo vinculado à economia, né? Porque eu brinco que São Sebastião tinha várias funções, mas eu não sabia que ele era fazendeiro, né? Porque São Sebastião ele virou padroeiro dos pecuaristas. E é interessante essa identificação do santo, né? Da tradição católica, religiosa, com a economia, né? Ah, mas não pode. Não pode o quê? Eu brinco com os alunos que eu falo um cacuete que é o A do A, está tudo misturado. Quer dizer, a cultura tem a ver com a história tem a ver com a economia, que está misturado com a cultura. E se eu consigo a parceria entre os três, né, vamos dizer assim, os três grandes elementos, a história, a cultura e a economia, eu estou bem na fita, né? Quer dizer, a cidade cresce, a diversidade econômica acontece, a valorização da cultura, por tabela, também vai acontecer, e com isso, todo mundo sai ganhando. Ganhando do ponto de vista histórico, ganhando do ponto de vista cultural e ganhando do ponto de vista econômico, né? Ninguém aqui é demagogo de falar que dinheiro não é importante. A economia de uma cidade precisa estar próspera também, né? Até porque a sua população, ela merece, né, conhecer a sua história, valorizar a sua cultura, mas também ter oportunidades econômicas diversificadas, né? Eu acho que o grande desafio que a pandemia até ela nos impõe, né, nesse período, é perceber que a diversificação da economia, com o setor terciário crescendo, como acontece com o Baipendi no turismo, como já está acontecendo algumas iniciativas em São Sebastião, fará com que a recuperação pós-pandemia seja muito mais rápida, né? E seja muito mais digna, né? Porque a luta nossa, da nossa vida, das próximas gerações que virão depois da gente, porque a gente não vai ficar para semente, e o Maradona acabou de mostrar isso, né? Tá? Mas vai ficar o quê? Vai ficar o nosso desejo para que essa qualidade de vida que nós temos ligada à tranquilidade, à segurança, né, seja mantida pelas próximas décadas, pelos próximos séculos, né? É verdade, professor. Eu estou vendo que nós vamos ter muita riqueza de conhecimento, sabedoria, né? E olha, agora nós estamos realmente ao vivo também na nossa página do Facebook, Jornal Panorama, e também no canal Televisão Panorama, lá no YouTube. Então, vamos dar início. Estou aqui com o professor Evaldo Carlos da Silva, graduado em Ciências Humanas, habilitado nas áreas de História e Geografia, leciona há mais de 20 anos, né, nas escolas. Então, está aqui hoje passando um pouco da sua sabedoria, um pouco do seu conhecimento, e vai nos contar a história de São Sebastião do Rio Verde. Boa tarde, professor Evaldo. Vamos começando como se originou o povoado de São Sebastião do Rio Verde. O povoado ele está muito vinculado, primeiro, boa tarde novamente, né, a todo mundo que está acompanhando aí, né, nós estamos muito contentes de falar um pouquinho do pouco que nós sabemos sobre a história da terra que tanto amamos desde as nossas origens, né, na área rural lá do bairro Rio dos Santos, não é isso? O povoado ele está ligado ao hino da cidade, né, foi em torno da antiga estação, né, que seu filho em prece singela, né, iniciou sua povoação erigindo humilde capela. Quer dizer, aí eu tenho a estação de trem, né, mais a igreja, né, que são, vamos dizer assim, embriões do que é hoje a cidade e o próprio município, né. Então, como nós já tínhamos destacado na prévia aqui, a inauguração da Estrada de Ferro, Minas-Rio, né, lá em 1884, ela possibilitou a origem de um povoado.
Um povoado que recebeu o nome inicial de Várzea dos Maciéis, né? Que um dos pioneiros aqui foi o senhor Getulino Maciel e a sua família, né? E depois ganhou o nome, na verdade um apelido, mas um apelido que foi incorporado, né? Que é a Estação de Pouso Alto, e depois o nome São Sebastião do Rio Verde. Há uma possibilidade, né, que é interessante, né, já que aqui foi colocado as curiosidades históricas, eu estou antecipando um pouquinho. Quando da formação, da luta pelo município, havia uma possibilidade em Belo Horizonte de que criassem um município chamado Juscelinópolis, né, que seria uma homenagem ao Juscelino Kubitschek. Mas isso não vingou na época, era início da década de 60, né, e naquele momento o país estava muito polarizado. Parece alguma semelhança com o país de hoje, né? Mas naquele momento estava muito polarizado entre quem era aliado do Juscelino e quem era contra o Juscelino aqui em Minas. Tinha um grupo do Juscelino e tinha um grupo do Magalhães Pinto. Então, para evitar esse risco de querer criar uma cidade para homenagear o Juscelino, daqui a pouco não ser criada, né, optou-se por um nome mais vinculado à natureza, né, que no caso é o Rio Verde, e ao nosso padroeiro, né, que tem também relação com a origem do povoado, que é São Sebastião. Né? Olha que interessante, essa parte aí que poderia se chamar Juscinópolis, eu não sabia. Muito interessante. Seria algo assim, eu avalio, né, que historicamente nós teríamos um destaque interessante, né, em Minas Gerais. Mas naquele momento, a atitude das pessoas que estavam lutando pela emancipação política foi adequada. Né, porque se coloca um nome polêmico, corria o risco de não ser aprovado, né, a emancipação política. Tá? Então optou-se vamos dizer assim, pelo jeito mineiro. Né? O jeito mineiro de fazer o quê? De prosear e de fazer acordo. Né? E nesse proseamento, né, nós devemos muito a 3 líderes políticos da época, né, eram jovens ainda, né, que é o Milton Reis, né, que é daqui de Pouso Alegre, era deputado na época, né, o Bilac Pinto, que é pai de um deputado federal atual, e o Aureliano Chaves, que é daqui da vizinha também, Itajubá, né, que participaram como deputados estaduais na época da luta pela emancipação política lá no início da década de 60. Na verdade, ela concretizou lá, né, mas ela teve umas décadas anteriores, né, bem interessantes. Né? Nós chegamos a ser sede de comarca, né? A comarca de Pouso Alto ficou sediada em São Sebastião. Né? Você vai assim, por culpa de quem? Bom, a culpa aí é do Getúlio. Né? O Getúlio, na chegada ao poder em 30, a posição dos líderes políticos em São Sebastião foi mais favorável ao Getúlio. Ao Getúlio, que entra pela via torta, né? Porque ele não ganhou a eleição, mas ele consegue depor o presidente, o Washington Luiz, né? E assumir como presidente de um governo provisório. Né? Diante disso, a comarca veio para cá. Quando o Getúlio sai de cena e entra para a história, ou seja, há o suicídio lá em 54, a sede da comarca, por uma questão até óbvia, né, mudança política, vai voltar a sede da comarca para Pouso Alto, né, que ainda era o município que envolvia São Sebastião. Mas, a partir daí, o desejo pela emancipação acaba sendo muito mais evidente. São Sebastião é elevado a distrito, já há a fundação da paróquia, né, e com isso ficou mais fácil conseguir lá, no início da década de 60, a emancipação definitiva, numa lei de 62, e o dia do município nosso é o dia 1º de março. Né? A partir do dia 1º de março de 1963, São Sebastião é município de fato e de direito. É verdade. E, professor Revaldo, olha só, você já nos falou aqui um pouco, né, da origem do povoado e da origem do nome da cidade, né? Então, sobre a religiosidade, quando foi construída a igreja da matriz e as festividades religiosas que são tradicionais aí na localidade, o que isso tudo influenciou para esse início de São Sebastião do Rio Verde?
É, há um relato, né, sobre a existência de uma capela já no final do século XIX, né, é, em homenagem ao padroeiro São Sebastião. Depois essa capela foi transformada numa igreja, isso já nas primeiras décadas do século XX, e depois essa igreja ela foi totalmente reformada pelo saudoso aí o padre Francisco de Freitas Carvalho, né, que é uma das referências da nossa história, tá? Que é a atual Igreja Matriz, que também teve outras reformas feitas por outros párocos, né, que vieram depois, o saudoso padre Fuad também, Monsenhor Fuad, aí que nós temos assim muitas lembranças engraçadas até, né, porque a nossa convivência ela não pode ser uma convivência só séria, né, então de padre Fuad, de padre Francisco, do padre Zeleite, né, pela minha idade não dá para lembrar do padre Zeleite, né, mas as histórias sobre a religiosidade do sul de Minas, elas não são só de seriedade, elas não são só de levar para o céu, é de dar altas gargalhadas, né? Então, não é diferente aqui em São Sebastião, os padres muito bem-humorados, né? Tá? E com isso, a convivência entre as pessoas em São Sebastião é uma convivência muito, muito tranquila, né? Muito serena, muito alegre, né? E isso é muito bom, né? Porque a vida já tem tanto problema, tanta tristeza, 2020, então a gente vai soltar foguete aí no dia 31 de dezembro, porque 2020 acabou, não é porque está começando 2021, não, é porque 2020 está acabando, tá? Mas no caso das festas, a principal festa é a festa do padroeiro mesmo, né? Em termos religiosos, né? É a festa do dia 20 de janeiro, que é uma festa tradicional também em outros municípios do sul de Minas. As festas religiosas também óbvias, né, são muito tradicionais em São Sebastião, a Semana Santa, muito tradicional, né, há uma importância muito grande, uma renovação aí da festa de Nossa Senhora Aparecida também, né, que é a padroeira do Brasil. Né. Há outras religiões também em São Sebastião, né, são respeitadas, né, nós estamos no Estado laico, né, quer dizer, mas o que predomina, né, realmente é a Igreja Católica, mas o cristianismo ele teve aí transformações nas últimas décadas e isso, né, tem um valor cultural fantástico, né, porque a nossa base enquanto gente é uma base ligada ao cristianismo, né, e o cristianismo ele prega o amor ao próximo, ele está vinculado o que eu chamo de valores civilizatórios, né? Jesus não ficou aqui à toa, né? Ele tem muito exemplo que nos deixou e com isso o sul de Minas, São Sebastião particularmente, tem nessas festas momento de alegria, momento de confraternização, né? Nós temos que tomar cuidado nesse mundo tão tecnológico que nós temos, né? Se de um lado a tecnologia facilita um encontro como esse, de outro, ela favorece o isolamento. Então, as festas culturais, elas possibilitam esse encontro, essa conversa olho no olho, né? E isso, nós não podemos abdicar disso em nome de um suposto progresso, só porque a tecnologia evoluiu. É verdade, a gente nunca pode deixar, né? Ainda mais agora, né, pós-pandemia, vamos dizer assim, que nós estamos ainda na pandemia, porém, ela vai né, continuar aí pelo ano de 2021, a gente ainda não sabe o que nos espera em 2021, como que vai estar a situação, né? Então, nós estamos utilizando muito a internet, você como professor aí, com certeza, né, tá aí também no modo ensino remoto, que de início trouxe muitas, né, questões para o ensino, principalmente no Brasil, mas agora eu acho que para o ano que vem o pessoal já vai estar mais à vontade para fazer essa transição aí do ensino e também dos home offices, né, o pessoal trabalhando em casa. Com certeza. Mas, como se diz, né, é um novo estilo de vida. E voltando aqui à nossa história aí de São Sebastião do Rio Verde, São Sebastião pertenceu a quais municípios aí da região antes dessa emancipação, antes dessa luta, enquanto ele era distrito?
São Sebastião pertenceu a Pouso Alto, né? O Pouso Alto é a nossa, vamos dizer assim, a nossa cidade-mãe, né? De vários outros municípios também, Pouso Alto é mais antigo, né? Pouso Alto está vinculado ao bandeirantismo, né? Histórico, né? Porque o sul de Minas ele era inicialmente uma rota de passagem, só que nessa passagem eu tinha que parar em algum lugar, né? Então você tem registro de Passa Quatro, né? Que tem registro muito antigo lá de Fernão Dias, de Joaquim Félix, né? Que são bandeirantes bem conhecidos. Joaquim Félix é o fundador de Taubaté, né, mas também era bandeirante, né, e o Fernão Dias passou por aqui, né, só para citar um exemplo, mas tem outros bandeirantes que também passaram por aqui. O objetivo era aquele que nós sabemos, né, que Baipendi também faz parte desse processo, que era encontrar ouro, né. Só que o ouro do sul de Minas, ele não é que ele não veio, né, é uma quantidade, né, eu sou aluno do professor Fabiano Viotti, né, saudoso também aí de Caxambu, e nós fizemos uma análise muito boa na época sobre a mineração no sul de Minas, né? E ele é de família de Baipendi, aí, família Viotti, Bernardes, né? Então, ele contava muito que acharam ouro aqui, achou ouro em Campanha, só que a quantidade era ridícula, e perto daquilo que eles encontraram lá na região central de Minas, em Ouro Preto, em Mariana, Sabará, né? Que ali, né? Ali foi realmente um espaço de muita riqueza, né? Mas para que serviu então o sul de Minas? Como passagem, né? Nesse momento a urbanização no sul de Minas não era tão grande, né? Tirando aqueles exemplos que nós já falamos, Passa Quatro, Pouso Alto, Baipendi e Campanha, que é o município mais antigo. Mas depois desse ciclo do ouro vem o café, né? E com o café aí já estou no século XIX. Século XIX, mudanças políticas. Século XIX, ferrovias. E ferrovia, de novo, né, a nossa base estrutural ligada à origem de São Sebastião. Né? Então, a partir da ferrovia, eu diria até que sem a ferrovia, né, dificilmente nós existiríamos enquanto município, né? Porque a ferrovia ela foi um vetor, como aconteceu com Soledade, como aconteceu com vários outros municípios aí do sul de Minas. Sem a ferrovia, dificilmente nós teríamos a emancipação política, né? É verdade, professor. E então, como que era a atividade econômica e também o transporte aí, né? Já que o senhor mencionou a ferrovia, né? Provavelmente assim que foi construída, né? O transporte já era o trem. Mas como que era a economia e como que era transportado? Como é que era esse cenário de São Sebastião do Rio Verde, a região aí? A ferrovia, ela animou o comércio, né? O comércio no povoado, né? Então, o comércio ele acaba crescendo em função da ferrovia. Só que a economia não se restringe, nem no passado e nem no presente, ao comércio. Muito pelo contrário, né? A economia da maioria dos municípios do sul de Minas, há 100, 150 anos atrás, era basicamente rural, né? Vinculada à agricultura e à pecuária, né? Se você faz um jogo com o presente, o que ainda permanece forte nessa economia rural é a pecuária, né? A agricultura ela perdeu muito espaço, né? Porque o agronegócio, por exemplo, vou citar um exemplo do arroz. O arroz, há 40, 50 anos, você tinha aí arrozais, né, pipocando no sul de Minas. Hoje você conta no dedo os espaços que tem arroz. Então, essa atividade econômica da agricultura, vamos dizer assim, comercial, ela perdeu espaço. Perdeu espaço para o agronegócio, que cresceu muito nas últimas décadas e acabou dificultando a agricultura comercial que existia antes, mas era de pequena monta, não era uma coisa grandiosa, né? Mas e o milho que tem no sul de Minas? Grande parte do milho do sul de Minas vira ração, vira alimento para o gado. Então, quer dizer, a agricultura do milho está vinculada fortemente à pecuária. Sobre o transporte, lógico que o trem ele trouxe um dinamismo maior, né? Depois, com as rodovias também, o dinamismo cresce mais ainda. Mas o transporte há 100, 150 anos atrás
ainda são os tropeiros, né? Nós não podemos esquecer que essa região nossa ela está envolvida na Estrada Real. A Estrada Real que é vinculada ao Caminho do Ouro, só que o nosso caminho é o caminho velho. Tá? Então é um caminho que, num momento da história, ele também vai ser um pouco esquecido, porque aí vai ter o caminho novo até o Rio de Janeiro, esse caminho velho que vai até Paraty é deixado de lado. A rodovia, ela traz um gás ao transporte no sul de Minas, né? Que ela vai favorecer o transporte. Mas não podemos esquecer também dos nossos tropeiros, né? Aliás, acho muito legal, né, nas últimas, não sou assim tão amante de andar a cavalo, sabe? Já andei muito, já estudei a cavalo, né, quando eu morava na roça, mas acho muito legal as cavalgadas, né? São Sebastião ele tem uma topografia, também acontece, eu sei, em Baipendi, aí no bairro da Vargem, né? Mas aqui em São Sebastião também a topografia ajuda muito, que é uma topografia suave, né? Porque os cavalos aí maiores, né, apesar de serem maiores, eles não são tão resistentes a uma cavalgada mais forte, né? Então, aí seria a mula, né? Mas para São Sebastião, essas cavalgadas é um outro elemento aí desse dinamismo econômico, turístico, que vai ser, né, incentivado, já é incentivado e será mais nos próximos anos. É verdade, né? Acaba que fica, né, esses vestígios históricos, né? A gente tem as cavalgadas aí, simbolizando aí o que foi no passado, né? Que a gente pode colocar como os tropeiros aí, né? O pessoal faz essa longa circuito, né, com a cavalgada, inclusive até aqui para vir em Baependi, né, no santuário, tem as cavalgadas, e é muito forte aqui no sul de Minas ainda, esses circuitos a cavalo. Professor... E tem uma observação, só para a gente fortalecer o que você está falando. Existe uma proposta que eu acho interessante, né? Que o turismo religioso é algo que cresce mundo afora, né? A Espanha, por exemplo, nossa, recebe tantos turistas vinculados a quê? À religião, né? Então, a questão da Linha Chica, que é tão valorosa para Baipendi e para o sul de Minas, ela traz uma possibilidade, né, que vem sendo já negociada, incentivada, né, estudada, de uma rota turística entre Aparecida do Norte até Nossa Senhora da Piedade, lá para cima de Belo Horizonte. Quer dizer, essa rota turística, caso ela realmente seja fato, né, ela já é fato, mas ainda falta uma estruturação melhor. Isso é muito bom para o turismo regional. E São Sebastião vai estar atraindo, né, nessa rota turística com o passeio turístico no Trem das Águas, que nos próximos meses já ocorrerá. Com certeza, essa rota aí, nesse caso vir de fato, vai fortalecer o turismo total aí do nosso sul de Minas. E lembrando que também nós temos já uma rota que, inclusive, foi o ano, finalzinho de 2019, né? Foi inaugurada, né, a rota da Inhaxica, que ela vem de São João del Rei, né, passando por aqui, termina em São Lourenço, são as cidades em que Inhaxica percorreu. Então a gente faz o percurso, né, da Santa, né, da Beata Inhaxica, até aqui a chegada do santuário. Então o pessoal faz a pé, faz a cavalo, vem de ônibus, né, então realmente isso daí são situações que só aumenta o turismo aí da nossa região. Agora, professor, me conta um pouquinho aí, já que a gente ficou sabendo bem aí da história do passado de São Sebastião do Rio Verde, como que foi essa emancipação de fato de São Sebastião do Rio Verde? Como nós já tínhamos destacado, foi um processo de debate político, né, de cunho político. Havia o desejo de lideranças locais, de várias lideranças, de várias ideologias, não era um queria, o outro não queria, né? Havia majoritariamente o desejo de separar de Pouso Alto. E com isso, né, a luta para emancipar é uma luta política lá em Belo Horizonte. Então, lá em Belo Horizonte foi feito essa prosa, né, essa articulação política, e com isso nós conseguimos, né, aí lembrando novamente, né, 3 lideranças da época,
né, Milton Reis, Bilac Pinto e Aureliano Chaves, que propiciaram, né, essa aprovação, uma aprovação que não foi assim por uma larga vantagem de votos, né? Havia também um grupo que, até no sul de Minas, de deputados que não gostaria de ter essa divisão, mas fomos vitoriosos, né? E assim, de novo eu destaco, foi a articulação política lá na década de 50, início da década de 60, que possibilitou a criação de São Sebastião. E no momento em que, assim, Minas Gerais era uma disputa danada entre o grupo do Juscelino e do Magalhães Pinto, né? Porque uma hora ganhava o grupo do Juscelino, uma hora ganhava o grupo do Magalhães Pinto. Mas nós conseguimos, mesmo com essa briga, né, entre os líderes políticos do Estado, a aprovação da lei em 1962 e depois o início do município a partir do intendente, né, que seria equivalente a prefeito, o nosso primeiro intendente, que foi o senhor José Vitor da Fonseca. José Vitor da Fonseca, é isso mesmo. Então, professor, eu vou cumprimentar aqui o pessoal que esteve no Instagram, né, ó, o João Paulo, a Joana Mara, a Letícia, a Mariana, teve também a Eliana, Caroline, Margarete, o Bril Costa, Renan, várias pessoas aqui entraram, inclusive parabenizando o professor, né? Eu vou continuar aqui, tem várias pessoas, né, de São Sebastião do Rio Verde, também que nos segue aqui na página e também no nosso Instagram. Eu agradeço a todos vocês, né, que estão aqui mandando as mensagens, né, na nossa página do Instagram. É um pouquinho difícil de ler aqui, tá? Mas muito obrigada para vocês estão mandando aí as mensagens para mim, para o professor, né? E a Carla também, da Anissa Velasquez, que está nos acompanhando, a Maísa Santana, o Adailton, tá? Todas as pessoas, o Saulo. Gente, muito obrigada aí por estarem participando aqui do nosso programa, resgatando a nossa história, com a história de São Sebastião do Rio Verde. Também aqui, tem várias pessoas, né, gente? Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês aqui no nosso Instagram. E voltando aqui, falando sobre São Sebastião do Rio Verde, eu gostaria de falar, pedir, né, ao professor que fale agora para a gente, né, sobre o trem, né? Pelo ponto de vista histórico e econômico, a volta da Maria Fumaça, o que trará para o município hoje, na sua visão aí de historiador? Olha, aí, de novo nós temos aí a parceria entre história, cultura e economia, né? Se essa parceria for bem trabalhada, olha, né, todos ganham, né? Ganha a história, né? Foi emocionante observar de longe, porque nós não estávamos lá em função de compromissos na escola, mas na primeira viagem teste foi emocionante pessoas mais idosas e pessoas mais jovens se emocionarem literalmente, né? Choro compulsivo até, no sentido de já tem um valor enorme, que dinheiro nenhum paga. Só que além do resgate histórico, você tem ainda as possibilidades, ou seja, geradora de emprego, sem necessariamente destruir o meio ambiente. Professor, rapidamente aqui, o vídeo acho que deu uma pausada. O senhor poderia retornar falando novamente, fazendo favor? Com a mesma pergunta, pode ser? Isso, é a mesma pergunta. É porque deu uma pausada aqui, uma questão de internet mesmo. Aí tranquilo, o senhor só retorna aí, tá? Fazendo favor. Bom, o trem turístico, né, que é uma luta dos últimos anos aí, ele vai fortalecer as 3 palavras mágicas de qualquer lugar, de qualquer espaço geográfico, histórico, né, que é a nossa memória histórica, que está ligado ao trem,
A nossa cultura local que vai ser mais conhecida e aquilo que é mais conhecido, por tabela, é mais valorizado, né? Uma coisa puxa a outra. Se eu conheço mais, a tendência é que eu valorize mais. Ainda mais cultura, cultura vinculada a artesanato, cultura vinculada à religiosidade, né? As tradições locais. Então, quanto mais eu conheço, mais eu valorizo, né? Certo? Hoje cresce muito os bens imateriais, não é isso? Que são muito citados aí. Quer dizer, o mundo terá mais condições de conhecer, além das redes sociais, além das tecnologias, de fato, a cultura de São Sebastião, o povo de São Sebastião, a economia de São Sebastião, que tem muito a ganhar também. Tem muito a ganhar porque você vai diversificar a economia. O comércio não vai ser tão básico mais, né? Certo? O povo da zona rural pode produzir o seu produto, o seu doce, o seu queijo e vender aqui mesmo. Né? Nós já temos uma indústria de laticínios tradicional, né, aqui na nossa região, muito valorizada, com comércio até no Vale do Paraíba, mas com o trem ficará mais fácil mostrar aquilo que nós temos de bom. De bom ligado ao passado, que isso é mais uma valorização de quem já está aqui, né? De quem já está aqui, de quem já vive aqui, né? Que se emocionou quando aconteceram as viagens teste, da cultura local que fortalece a economia. Uma coisa vai puxar a outra. Isso aconteceu com Baipendi, né? Em relação ao turismo religioso que nós citamos, né? Isso, em relação ao trem, fortaleceu o turismo em Tiradentes, fortaleceu o turismo em Soledade. Eu diria, né, vou ser um pouco petulante aqui, mas ai de São Lourenço se não fosse o Trem das Águas. O Trem das Águas, ele fez o turismo são-lourenciano, a economia são-lourenciana renascer após uma tragédia, que foi a enchente de 2000, que atingiu também o município de São Sebastião. Quer dizer, se a partir de uma tragédia o trem pode nos favorecer, criar oportunidades, melhoria nas condições de vida, de renda, de oportunidade de emprego, depois da pandemia também o trem vai vir em boa hora. Né? Em boa hora por quê? Porque o sul de Minas merece. Porque o turista merece mais opções. Né? Visitar o Parque das Águas São Lourenço é muito legal, né? Fazer uma cavalgada é muito legal, né? Tem muita coisa que dá para fazer no sul de Minas que é muito legal, mas viajar de trem de São Lourenço até São Sebastião do Rio Verde, margeando o Rio Verde, né? Forçando algo que nós lutamos há muito tempo, que é o respeito pelo Rio Verde. Respeito não é só de vez em quando jogar uns alevinos dentro do rio, não. Respeito é recuperar as matas ciliares, respeito é apertar os prefeitos aí no tratamento de esgoto, né? Porque sem isso o rio perde a vida. Aliás, isso é uma crítica minha. O Rio Verde, nas últimas décadas, é um rio que está morrendo, né? Então o turismo é uma forma de fazer. Voltou. Voltou, Voltou, né? Não, então voltou. tá jóia. Então, professor, continua aí nesse finalzinho que o senhor já estava fazendo aí, porque com a internet cortando, depois não tem como a gente rever esse trechinho aí. Pois é, eu estava destacando no finalzinho da minha observação aqui o quanto o trem ele pode transformar a economia local, né? É uma transformação econômica vital, né? Que envolverá a circulação maior de pessoas, né? A possibilidade de investimento no turismo, fortalecimento do artesanato, tá? Então, a partir do trem, muita coisa boa pode acontecer. Coisas boas na economia, coisas boas na parte cultural. Existe um desejo aí em São Sebastião de criação de uma casa da cultura, praticamente um museu importante, né? E
Voltou aí de novo, né? Agora voltou. Hoje a internet ela tá com preguiça. Não, ela tá oscilando um pouquinho, sim. O pessoal aí de Caxambu, de uma escola aí do Colégio Dom Ferraz, que eu dou aula, estava comentando mesmo que estava complicado hoje a internet por aí. Então, professor, eu sempre digo, né, no caso, né, de São Sebastião do Rio Verde, tanto a nossa região aí, São Lourenço, Soledade, as cidades, né, que têm o privilégio de ter, né, a volta da Maria Fumaça, eu vejo assim, né, que no passado ela representou o progresso, né, das vias, né, do transporte, e hoje ela também traz um progresso novamente, né, porque São Sebastião do Rio Verde, uma cidade bem pequenininha, como o senhor mesmo aí ressaltou, muitas pessoas aí têm o seu artesanato e têm dificuldades, às vezes, né, de venda. É mais difícil, né? Agora, com o trem voltando, o pessoal faz lá a sua loja, né? Tem ali uma forma de movimentar o dinheiro na cidade. Então, tudo isso aí é um progresso, né? Para toda a região, Com não só certeza. aí em São Sebastião. E assim, nessa sua abordagem, eu faço uma análise histórica e uma análise tradicional, né? Assim, qual que é a histórica? Uma cidade que cria oportunidades diferentes é uma cidade que, por si só, ela já evoluiu, né? Porque a oportunidade diferente, ela vai incentivar as pessoas a produzirem mais, a se aperfeiçoarem mais naquilo que gostam de fazer. Por exemplo, o artesanato, que você citou muito bem. Tá? E circulando mais pessoas, circulam mais ideias. E quando circulam mais ideias, né, a comunidade ela cresce. Né? Certo? Ela foge um pouco, né? É assim mesmo, a cidade não vai crescer não, vai ficar desse jeito mesmo. Quer dizer, aquele comodismo, né, que eu avalio como algo negativo no sul de Minas. Nós não podemos ser acomodados. Né? Nós temos que movimentar. Como a água de um rio, como a água do Rio Verde, ela não está parada. Então nós temos que estar movimentando. E o trem vai trazer esse movimento. Né? Agora, no lado tradicional, nós não precisamos perder toda a nossa essência tradicional de tranquilidade, de segurança, de vida pacata, né? Porque o trem chegou. O trem não vai vir todo dia, né? Vai vir mais nos finais de semana, nos feriados. Então essa vida tranquila, essa vida sossegada, essa vida que é qualidade de vida, né? Porque se tem um indicador aí que eu sei que vai pedir tá bem na fita, né? Porque é uma vida tranquila. É uma vida que parece com a Idade Média, né? De tranquilidade. Então essa tranquilidade, mesmo com o turismo, nós não precisamos perder, abdicar dela. Né? Nós não vamos transformar São Sebastião numa cidade universitária onde vai ter festa todo dia. Né? Vai ser um turismo voltado para os finais de semana, que vai trazer muita oportunidade de emprego, de renda para o habitante daqui, para outras pessoas que investirem aqui, né? Mas é um turismo voltado para aquela população que nós admiramos e temos que respeitar mesmo, que é a população idosa. Né? Não é um turismo para jovem, é um turismo para a população idosa. Mas o jovem precisa ter oportunidade. Precisa. A educação pode ser melhorada, como ela já é uma referência aí regional em São Sebastião, a educação pública. Então, a partir da melhoria da renda, eu posso melhorar a área de educação também, criar oportunidade, cursos profissionalizantes. Né? Mas o turismo é vetor de progresso. E fazendo um trocadilho, né? O trem que no passado destruiu a natureza do sul de Minas, em parte, é o trem que está voltando para proteger a natureza e para chamar atenção para os impactos ambientais negativos, principalmente sobre o Rio Verde. É verdade, muito bem colocado, professor. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso quadro Resgatando a Nossa História. Eu fiquei muito feliz com a sua disponibilidade de trazer, né, um pouco mais de conhecimento aos nossos telespectadores, aos nossos leitores, a todos que estão aqui, né, no Instagram, a todos que ouviram a nosso compartilhamento aqui, né, de sabedoria sobre a cidade de São Sebastião do Rio Verde.
Agradeço a todos que nos acompanharam, tanto no Facebook, no YouTube e no Instagram, tá? E que nós teremos mais oportunidades aí, né? Depois aí, com a volta do trem, quem sabe a gente já não faz aí uma outra observação, né? Com a volta do trem aí de São Sebastião do Rio Verde. Dentro do trem, já pensou? Né? Uma dentro live do trem, dentro do quem trem, já pensou? né? Olha que legal. Já pensou? É uma possibilidade, né? Verdade, eu que agradeço, com né? certeza. Teve aí a questão da internet, me coloco à disposição, caso vocês queiram aí que a gente retome a conversa numa outra ocasião, né? Para que a gente valorize a história local, valorize a terra, vamos dizer assim, a terra de cada um, mas que no final das contas é a terra de todos, né? A terra do sul de Minas, a terra dos nossos antepassados, né? A terra dos nossos valores e a terra das nossas expectativas, né? Porque nós temos valores que não podem ser esquecidos e expectativas que nos mantêm com esperança, né? Então, a partir dessa esperança e da memória histórica, tenho certeza que o progresso chega, não só para São Sebastião, mas para todo o sul de Minas. Um abraço aí. Abraço. E eu quero agradecer aí, ó, a Mariana, que está aqui, ó, excelente live. Muito obrigada. O pessoal participou bastante aqui no Instagram. Mandaram algumas mensagens que eu não consegui ler, gente, me desculpe. Mas muito obrigada de coração mesmo. E ao professor Evaldo, eu deixo aí o meu convite em aberto. Ano que vem já chegando aí, 2021. Bacana aí, nós vamos conversar ainda aí sobre mais história do São Sebastião do Rio Verde. Muito obrigada e até breve. Até mais. Obrigado. Então, gente, esse foi o Evaldo, professor de História e Geografia da cidade de São Sebastião do Rio Verde. A Paula aqui também está mandando parabéns, belas palavras ao professor. Muito obrigada pela participação. O Lorenzo também, Jorge Luiz. Muito obrigada a todos, gente. E fique conectado conosco aqui ainda no Jornal Panorama. Logo, logo tem bate-papo com o prefeito aí da cidade do ladinho, São Sebastião do Rio Verde, Virgínia, o Cadu do João Bosco, estará aqui concedendo, né, uma entrevista ao Jornal Panorama. Então, continue conectado e tem aí mais programação na nossa página do Facebook e Instagram do Jornal Panorama. Também no canal Televisão Panorama, lá no YouTube. O pessoal pode se inscrever lá também, né? Quem não está aí no Instagram, não conseguiu, pode também se inscrever no nosso canal Televisão Panorama. Também compartilhar aí os amigos rioverdenses sobre a história de São Sebastião do Rio Verde, que foi muito bonita, muito interessante. Vale a pena conferir, hein? Muito obrigada e até o próximo quadro Resgatando a Nossa História. Até mais!